Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do Bible Respondes, diretamente dos estúdios intergalácticos de Alpharetta, nos Estados Unidos, Mr. Joel Santos. Fala, Joel. Boa noite. Buenas noches, Daniel Macedo. Ou good evening. English, right? Direto dos Estados Unidos. Good evening, Daniel Macedo e todos os ouvintes aqui do Bible Respondes. Vamos aqui trazer mais um episódio, o segundo episódio para todos vocês. A Bíblia Responde? É isso aí. E eu aqui diretamente de Summer City, no Brasil. Vamos lá. Mr. Joel, graças a Deus estamos no segundo episódio consistentemente e vamos avançar aqui. Temos aqui um pacote de 5 perguntas já, Joel. São perguntas muito interessantes. O pessoal tem conversado, tem dado alguns feedbacks. Muito obrigado para todo mundo que assistiu. Compartilhe com seus amigos. Já aproveita para dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Bom, vamos lá, Mr. Joel. Temos 5 perguntas aqui para começar. Manda lá. O tema de hoje, precisamos falar da criação, do princípio. Vamos lá, Joel? Preparado? Vamos falar um pouquinho leve, né, sobre esse princípio. Aí não vamos entrar, né? Não vamos dificultar aqui, não. Hoje vai ser aquele light, né? Porque senão a gente vai ficar só em Gênesis 1 aqui pela gravação toda. Pode mandar. É isso aí, vamos lá. Vamos mais leve mesmo. Bom, vamos lá. Primeiríssima pergunta. Quantos dias Deus levou para criar o mundo? Quem sabe? Rapaz, se perguntar isso para a maioria dos cristãos, eles vão falar que foram 6 dias. Isso se deve ao fato de que, na maioria das vezes, a gente não percebe o capítulo 2 e versículo 2 de Gênesis, que está escrito o quê? Ele diz assim, exatamente, eu vou ler aqui para não ficar só nas minhas palavras. No 7º dia, Deus criou a obra que realizara, e nesse dia descansou. Tem uma outra versão, inclusive, na verdade, eu gosto muito e falo para todos que, se puderem pegar e ler a Bíblia hebraica, porque nós temos várias versões de Bíblia, isso às vezes, comentamos sobre isso, né, na nossa gravação passada, isso às vezes dificulta bastante. Os judeus só tem uma versão, pega o Tanakh, né, já vai lá. Então pega a Bíblia hebraica, ela vai trazer exatamente assim: e havendo Deus acabado no 7º dia a sua obra, descansou. Nesse mesmo dia. Isso quer dizer que, se nós prestarmos atenção e formos estudar o versículo a fundo, diz que a criação terminou no 7º dia. A Bíblia não fala o que ele criou no 7º dia, mas fala que ele terminou a criação no 7º dia. E no mesmo dia ele descansou. Isso, na verdade, serve até para um pano de fundo lá na frente, que nós vamos ver, né, o próprio Jesus falando que Deus trabalha todos os dias. Deus nunca parou de trabalhar, nem mesmo um dia. E ainda traz um pouco mais aprofundado esse negócio de descansar, porque é uma linguagem para o nosso próprio entendimento. Porque se a gente for pensar, Deus se cansa? Deus não se cansa. Com certeza não. Porque quem precisa descansar é quem se cansa. A própria Bíblia fala que Deus não se cansa. Então, isso, na verdade, é uma figura de linguagem para nós conseguirmos entender com o nosso, né, pequeno intelecto, né, trazer aqui para a nossa própria linguagem humana, mas Deus nunca precisou descansar. Então, ele descansou, ou seja, ele terminou a obra que ele tinha feito no 7º dia. Mas ele continuou trabalhando depois, porque cuidando da própria criação que ele tinha feito. Muitíssimo bem. Essa versão da Bíblia eu estou com aqui, realmente diz: e havendo, isso Gênesis 2, versículo 2, e havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Isso é uma pergunta que no começo parece ser muito simples e, como você falou, as pessoas normalmente respondem de bate-pronto assim, 6 dias, e no 7º ele descansou. Isso é quase que um senso comum, mas isso mostra de algumas pessoas que não leem as Escrituras. E o nosso objetivo aqui é conseguir levar a palavra de Deus para mais pessoas.
Muitas e vezes muito bem também, escondido, né? Daniel, colocando aí, às vezes as pessoas leem, mas às vezes leem assim, com aquele pré-julgamento, ou seja, ele já ouviu tanto as pessoas falar que ele lê ali, ele passa batido nesses versículos, entendeu? E obviamente, quando ele acaba aprendendo uma coisa, ele acaba passando o conhecimento que ele aprendeu de outro para outra pessoa. Isso faz com que crie uma corrente muito grande de um conhecimento muitas vezes errado. Isso é um problema. Mas vamos lá, gente. Vamos para a próxima pergunta aqui, Joel. Próxima pergunta. O que significa que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus? Rapaz, eu vou falar para você. Essa é uma pergunta, inclusive uma pergunta de cunho teológico, né? Que muitas das vezes, estudando própria teologia, as pessoas perguntam o que significa imagem e semelhança de Deus. Vamos dar aqui uma resposta bem, né? A gente poderia passar aqui por termos, palavras etimológicas e tudo mais, da onde vem as palavras hebraicas, né? A imagem e semelhança, mas quando a gente aprofunda bastante, a gente vai entender duas coisas. Uma, imagem. Isso significa que foi criado como ou parecido. Isso parece uma cópia do original. Isso significa, então, que o homem, ele foi criado. Se a gente fosse pegar uma imagem de Deus, que não tem como, ok? Deixa aqui bem claro, isso é teofania para nós conseguirmos entender Deus, mas se nós fôssemos pegar a imagem de Deus, como que Deus se pareceria com o ser humano? Porque Deus criou animais, Deus criou peixes, Deus criou os répteis e Deus criou o ser humano. Então, qualquer pessoa poderia dizer, como eu já vi, inclusive, lendo livros aí, de as pessoas fazerem Deus com a imagem, por exemplo, de um cachorro. Não sei se você já viu, mas eu já vi. Tem algumas coisas meio bizarras, né, na verdade. Como um cachorro eu nunca tinha visto, não. Mas a própria Bíblia fala o quê? Que nós fomos criados à imagem de Deus, significando que se Deus fosse ter uma forma, se a gente tentar compreender Deus, por isso que isso é teofania, a gente tinha que pensar Deus com a imagem de um ser humano e não de um animal. Porque o homem foi criado à imagem de Deus, ou seja, de novo, isso aqui, nós passaríamos aqui horas conversando sobre os termos etimológicos da palavra, da onde vem, e trazendo textos e contextos da palavra, como aparece na Bíblia, e todas as vezes que aparece é mostrando que é como uma cópia de um original. Então, isso é a imagem. Por exemplo, a arca como a imagem, ou o tabernáculo de Deus como a imagem do tabernáculo celestial. Então, tudo imagem, parecido com o original, mas não é original. Assim, isso entende, por exemplo, quando Moisés ele viu as costas de Deus, viu? Uma teofania. Deus não tem costas, Deus é espírito. Mas é uma forma de a gente imaginar como que Deus é. Então, isso aqui é imagem. Agora, semelhança é nós fomos criados com sentimentos que Deus tem. Isso aqui é a semelhança, ou seja, o que nós sentimos, como nós pensamos, como nós agimos, isso aqui agora é semelhança de Deus. Por isso nós fomos criados à imagem, esse corpo, como teofania de novo, tentando imaginar como Deus é, e semelhança, ou seja, como agimos, como pensamos, o que sentimos. Muito bem, muito bem. Isso daí, existe muito as pessoas dizerem, olha, Deus criou a gente imagem e semelhança dele, então, como você falou aí sobre os sentimentos e tal, quando as pessoas querem construir algo ou estão passando por alguma dificuldade, tem gente que recorre a essa passagem bíblica. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, eu posso fazer tudo assim como Deus fez. O que você acha disso? Isso aí, nesse caso, é uma opinião do Joel, que a gente quer ouvir aqui. Primeiro, como eu disse no começo, imagem significa uma cópia, logo mais não é original. Então, não é porque Deus fez que todos nós podemos fazer. Outra coisa, Deus é com D maiúsculo. Então, Deus é Deus, o Todo-Poderoso. Quando nós somos feitos à imagem de Deus, nós somos chamados de pequenos deuses. Espera aí, quer dizer que nós somos pequenos deuses? O próprio Jesus, ele falou assim, não está escrito em Salmos, não está escrito, Davi não falou? Vós sois deuses. Por quê? Imagem de Deus. Deus é o Todo-Poderoso, ele pode fazer tudo. Nós somos pequenos deuses.
nós temos os sentimentos de Deus, nós temos a capacidade de raciocinar, nós temos a capacidade de compreender, ou seja, que nenhum animal tem. Nós temos o código moral inserido aqui dentro. Então, nós temos todas a ética de Deus. Porque Deus não tem as coisas ruins, mas nós não temos o mesmo poder que Deus tem. Nós temos uma pequena fração do poder que Deus tem. Legal. Ou seja, tudo que ele tinha que dar pra gente, ele já deu na criação. Tudo que ele tinha que dar, ele deu na criação. Inclusive o livre-arbítrio, que fez com que o homem pecasse. Agora, é interessante essa sua pergunta, porque muitas pessoas podem falar, então, quer dizer que a capacidade de o homem errar ou pecar foi Deus também que deu? Sim, mas o controle também nele deu. Porque muitas pessoas podem perguntar assim, Deus, e é uma pergunta bastante interessante que eu até vou fazer para você, Daniel. Meu Deus do céu! Você é o homem das perguntas difíceis, mas agora eu que vou fazer essa pergunta. Deus pode pecar? No sentido de poder, de ser possível? De poder, de conseguir. Então, de poder fazer porque tá no poder de agir. Ou seja, eu vou perguntar para você pode pegar uma água ali? Nesse sentido de poder. Tipo, se eu consigo pegar uma água, certo? Ok, nesse caso eu acho que sim, só que no sentido de poder, de ser possível, eu acho que não. E aí? Você vê o que é interessante porque a Bíblia fala que Deus pode tudo. Deus pode tudo. Ele é onipotente, ele pode tudo, mas Deus não peca. E por que não? Porque ele não vai contra a própria natureza dele, que é boa. Não significa que ele não pode, porque ele tem o poder, ele pode fazer o que ele quiser fazer, mas ele não faz. Nesse sentido é o que Deus fez conosco. Ele deu o mesmo poder para nós. Nós podemos pecar, porque nós conseguimos pecar, mas nós não deveríamos fazê-lo. Porque ele também nos deu a capacidade de ter um controle. Isso é uma coisa bem complexa, hein? Mas é muito interessante saber disso. Porque normalmente a gente vai tá nas igrejas e muitas vezes escuta muitas coisas que estão muito mais voltado para o egocentrismo, e isso é um problema hoje, eu acho que dentro de igrejas, não só no Brasil, eu acho que fora do Brasil também é desse jeito. E falar sobre essas coisas específicas do que está na Bíblia, da forma como está, isso não é uma pregação da palavra de Deus, e sim um estudo, né, da palavra de Deus, como a gente consegue compreender as coisas com um pouco mais de profundidade, é muito valioso, é muito importante. Bom, mas beleza, sobre esse assunto já deu bastante manga, né? Pano para manga, como diz o outro, né? E olha, as pessoas que tiverem dúvidas aí, né, sobre o que nós estamos falando, e outra coisa também, se tiverem colocações, entendeu? Se quiserem colocar outros versículos para rebater o que nós estamos falando, desde que seja dentro da Bíblia, pode mandar. Escreva aí para nós, né? Nós vamos estar trazendo aqui nas outras gravações, entendeu? Nós vamos estar discutindo esses assuntos mais a fundo, se quiserem. A Bíblia está, na verdade, nós não estamos aqui querendo fazer com que as pessoas entendam a Bíblia como nós entendemos, porque a Bíblia não é feita para isso. Na verdade, como eu sempre disse também na outra gravação, a Bíblia, para todos os cristãos, devia ser uma versão só. Nós não temos que ter nosso próprio entendimento. Nós podemos tentar, mas na verdade nós temos que pedir a orientação do Espírito Santo, porque ele vai dar o mesmo entendimento para você, Daniel, que vai dar para mim. O mesmo que vai dar para mim, vai dar para o outro. O mesmo que vai dar para o outro, vai dar para o ciclano, para o beltrano, porque o Espírito Santo, ele não vai deixar ninguém em contenda. Exatamente. Muito bem dito, muito bem colocado, um momento bem oportuno. Deixem nos comentários aí o que vocês acham. Comentem a opinião de vocês e realmente coloquem aí o que vocês têm de referências, inclusive na Bíblia. É uma discussão no bom sentido muito boa, muito saudável, para a gente poder estar sempre em contato e meditando na palavra de Deus. Bom, vamos para a próxima pergunta, Joel? Pode mandar. A gente já foi 2 perguntas aqui que já viraram mais de 2 aí, né? A primeira ali foi quantos dias Deus levou para criar o mundo. A segunda, o que significa que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E aí desmembrou para outras perguntas. Aí vem uma próxima pergunta.
próximas 3 perguntas, provavelmente, elas são um pouquinho mais profundas. Isso no meu entendimento, tá? Porque eu ainda preciso aprender muitas coisas, e aqui, inclusive, eu estou aprendendo bastante. A pergunta é a seguinte: onde Deus estava na criação? Deus estava na criação aonde Deus está hoje. Isso responde a sua pergunta? Deus estava na criação aonde Deus está hoje. Porque Deus onde a gente vê isso na Bíblia, Joel? É interessante quando a gente pega aqui a Gênesis 1, capítulo 1, versículo 26, e disse assim: então disse Deus, façamos, vou pegar só esse verbo, façamos. Nós vemos Deus presente ali, logo no começo, ou seja, respondendo essa pergunta específica, nós já vemos Deus presente ali, façamos. Só que se a gente for no primeiro versículo, nós vamos ver que Deus estava antes disso, porque ele falou, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, se Deus é o criador de tudo, ele já estava antes da criação humana, porque aqui nós estamos falando de Gênesis sobre a criação humana, sobre a criação do que engloba o ser humano, porque senão a gente teria que falar antes dessa criação. Na criação celestial, os anjos foram criados antes de nós. O diabo foi criado antes de nós. Não era o diabo ainda, mas foi criado antes de nós. Não é isso que nós vamos entrar aqui. Nós estamos falando sobre Gênesis 1, criação do ser humano e o que engloba o ser humano, o que alcança o ser humano, o que o ser humano faz parte, que é a terra e tudo que aqui há, tá? Então, quando nós vemos isso, nós já vemos Deus antes da criação. Então, Deus está lá antes da criação. Eu sempre estou usando o verbo no presente exatamente por causa disso, porque Deus, ele está na criação no mesmo lugar e no mesmo contexto que Deus está hoje, porque Deus está fora do tempo. Quando a gente está falando de tempo aqui, veja bem, nós estamos falando de tempo. Deus estava? Não, Deus está. Por quê? Nós vivemos num mundo num tempo que chama Cronos. É como se nós estivéssemos dentro de uma esfera redonda. Aqui é um Cronos. Então, nós estamos dentro de um tempo contável. Deus está fora cronológico, certo? Exato, de cronológico. Deus está fora desse relógio. É como se Deus estivesse fora desse Cronos, aqueles cronológicos. Deus está em volta, ou seja, está fora do tempo. Isso que a gente está vendo aqui no passado, Deus está vendo hoje. É o Kairos. É o Kairos, exatamente. O Kairos é esse tempo, é esse de fora, que é essa fora da esfera. O que nós estamos vivendo hoje, no nosso tempo cronológico, Deus no Kairos está vendo aqui, hoje. O que nós podemos chegar a ver amanhã, no nosso tempo cronológico, lá na frente, Deus está vendo aqui, hoje. Agora. Porque Deus não tem tempo. É isso que nós chamamos que Deus ele é onisciente, porque ele está num Kairos. Ele vê presente, o passado, presente e futuro como tudo junto. Agora. É por isso que Deus está presente na criação no momento que ele está presente hoje. Caraca, muito interessante, muito interessante. Essa questão do Kairos e essa questão do Cronos aí é uma coisa que, quando eu tive essa clareza de como é esse tempo, por exemplo, o Cronos como algo horizontal, que você começa outra ponta aqui vai até a outra, então você está exemplificando assim, você tem que é o passado, presente e futuro. Deus enxerga isso aí assim, vertical, Kairos. Presente, passado e futuro, tá tudo numa visão só. Tudo numa mesma linha. Na minha mente. Eu sempre gosto de colocar esse globo, né? Se eu pudesse desenhar aqui, é isso que eu desenharia aqui. Então, assim, eu desenho um globo, e aí nós estamos dentro do globo. Aqui é o Cronos, dentro do globo. A linha do tempo, certo? E Deus está fora desse globo, no Kairos, porque tudo que a gente está vendo dentro desse globo, Deus está vendo aqui, aqui na frente, assim, né? Tô vendo tudo, presente, passado, tudo aqui. Muito interessante, muitíssimo bom. Vamos lá, pessoal, quem ainda não deu aquele like bem legal, essa é a hora de dar um like no vídeo. Só depois dessa explicação aí já é o momento de dar o like. Vamos lá para mais uma pergunta, Joel. Essa pergunta aqui já é um pouco mais difícil. Vamos lá. Quem era Deus? Lembrando que está escrito quem era Deus. E a resposta, na verdade, ou melhor, a pergunta não deveria ser quem era Deus, né? A pergunta devia ser quem é.
Deus, né? Boa! E é interessante que até eu vejo muitas pregações, inclusive, tá? É bom as pessoas, os crentes começar a corrigir isso, os pregadores aí de plantão, né, que tá nos assistindo aí, é bom corrigir isso, né? Quando fala assim, o mesmo Deus que era ontem, que é hoje e que será para sempre, tá errado. Deus não era ontem, é o mesmo Deus que é ontem. O mesmo Deus que é hoje, o mesmo Deus que é eternamente. Deus é. E ele comprova isso no próprio nome dele. E a gente vê quando nós vamos ali para Êxodo. Êxodo no capítulo 4, no versículo 14. 4:14. Moisés estava ali falando com Deus e Deus falou assim, ó, vocês vão lá, você vai lá no Egito, você vai falar com o faraó, fala assim, ó, o Deus dos hebreus manda que você libera os israelitas para ir adorá-lo. E Moisés disse, mas e se ele me falar quem é o Deus dos hebreus? Por quê? Porque Moisés estava com uma mentalidade de lá de onde que ele era, egípcia. E lá no Egito existiam muitos deuses. E todos os deuses tinha nome. Então, Faraó também já tinha essa mentalidade. Ele é acostumado com todos os deuses. Quem? Osíris? Quem? Anubis? Quem? Não sei mais algum, porque, né, eu sei alguns aqui que eu já ouvi falar, né, dos nomes, né, desses deuses egípcios, mas é Ra, né? Ra. Então, tinha os nomes. Que Deus que é esse? Então, com certeza, agora, Faraó ia perguntar, qual é o nome do seu Deus? Moisés já sabia disso, ele fala, mas agora, Deus, nós só temos um Deus, que nós nem sabemos um nome. Se ele perguntar quem é esse Deus, qual é o nome dele, o que Deus disse? Lá, 4:14. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Se ele perguntar quem é, você fala assim, eu sou, me enviou. Veja, eu sou. Então, não está no passado, não está no presente, é sempre presente. Eu sou. Um dos nomes de Deus. Mostra quem Deus é. Muito bom, muito interessante. Vamos lá, Bible Responds, Bíblia respondendo, usando as referências da Bíblia. Muito bom, Joel, muito bom. Vamos para o próximo tópico aqui, a próxima pergunta. Não é bem uma pergunta exata, mas é sobre o verbo haja, que teve no princípio, quando Deus falou, haja luz, certo? Sim. Isso aqui, a gente quer fazer uma referência, uma pergunta com quem é a palavra de Deus. Eu sei que aqui tem bastante coisa para se desenvolver em relação a essa pergunta. É uma pergunta que não é bem uma pergunta assim, mas é um tema onde a gente vai abordar alguns pontos importantes. O que você diz para a gente e como a gente encontra isso na Bíblia? Na verdade, isso aí até está em relação ao que nós estamos estudando, né? Gênesis 1. Exato. Porque logo no princípio, quando Deus foi criar os céus e a terra, ele usou o verbo haja. Haja luz. O verbo. Vamos guardar isso, né? Primeiro, o verbo, que é uma palavra. Então, verbo, palavra. Deus agora ele usa um verbo, ou ele usa a sua palavra com um verbo, ele diz haja. Ou seja, agora vai passar a existir isso. Quando nós vamos dentro da Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, a Bíblia fala assim, inclusive João escrevendo, ele fala assim, ó, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Era aí que a gente queria chegar. Vamos lá, aprofundar um pouquinho mais sobre isso. A palavra de Deus é Deus, porque a palavra dele é ele. É isso aqui, ó. Eu faço, então logo mais sou eu. Eu faço, eu. Então a minha palavra sou eu. Primeiro, o verbo se fez carne e habitou entre nós. João continuando escrevendo no primeiro capítulo de João. O verbo se fez carne. Que verbo? Haja. Agora esse haja, que é Deus, que sai da boca de Deus, ele agora transforma em carne. Rapaz, Daniel, é difícil você compreender isso se você não tiver a mente de Deus, mas Paulo ele escreve assim, mas nós temos a mente de Cristo, para nós conseguirmos entender essas coisas, porque agora nós conseguimos ver e conseguimos
agora ver que com clareza quem é Cristo, o Verbo encarnado. Ou seja, ele que pega é a palavra sua de Deus. palavra e transforma no filho. Não que transforma no filho, já estava com ele. Ele só transforma aqui, em carne, porque já estava com ele, a palavra já estava com ele, já estava com ele. Ele agora pega essa palavra, agora coloca entre nós como carne. E nós vemos na própria palavra de Deus que fala assim, ó, tudo foi feito por ele. Como por ele? Deus que fez o mundo. Como então que nós estamos dizendo agora no Novo Testamento que foi feito por Cristo? Porque ele é a palavra, ou seja, ele é o verbo, ele é o haja. Tudo foi feito por ele, Deus, Jesus, palavra, verbo, para ele. Deus, Jesus, palavra, verbo. Às vezes muitos crentes falam, nossa, mas é bastante difícil entender como que é 2 em 1. Na verdade são 3, não é? Mas agora falando sobre o verbo, né, que ainda temos o Espírito Santo, são 3 em 1, né, que é o Espírito de Deus, que é ele também. Então, mas pegando agora, como pode o próprio Filho ser o próprio Deus? A palavra agora habitando entre nós. O Filho de Deus, a palavra, o verbo. Para nós é impossível, nós não conseguimos repartir nós em mais de 1, 2, 3, whatever. Mas Deus ele é aquele que ele sempre é. E ele que fez isso, pegou a sua palavra e colocou entre nós como carne. O verbo encarnado. Meu Deus, hein? Meu Deus, muito bom, muito boa resposta. Galera, essas perguntas e respostas aqui, elas são perguntas, como já falou no começo, vamos tentar pegar um pouco mais leve, vamos mais soft e tal, mas eu não acho que não foi nada leve. Isso aí foi bem mais complexo quando você começa a levantar esses questionamentos aí, e é bom questionar, como diz, né, ser igual os crentes bereanos, igual você comentou, a gente precisa examinar as escrituras e ir lá e buscar e saber se realmente é aquilo mesmo. Então isso é muito importante que a gente tenha essa dinâmica aqui dentro. E vocês aproveitem para comentem à vontade, deixem suas opiniões aí, deixem os seus questionamentos, suas perguntas. Inclusive, Joel, pessoal que perguntar e colocar nos comentários, a gente pode colocar como pauta para poder responder nos próximos episódios. O que você acha? Sim, com certeza. E outra coisa mais, nós estamos trazendo aqui, mostrando o que a Bíblia está falando e trazendo o nosso entendimento teológico sobre isso, mas, de novo, as pessoas leem a Bíblia, estudem ela e pedem orientação do Espírito Santo, para que ele vai dar o mesmo entendimento para mim, para você e para todos que estão lendo, da mesma forma. O que nós não podemos fazer é ir pela cabeça dos outros. Meu líder falou isso, meu pastor falou isso. Não, vai pela Bíblia. O que a Bíblia está falando? Entendeu? Deixa eu entender a Bíblia, mas leia, volta de novo se precisa, entendeu? É um estudo, é para fazer um estudo, não é simplesmente ler de passagem, é fazer um estudo. Não, deixa eu voltar aqui de novo, deixa eu entender isso, deixa eu fazer perguntas, entendeu? Faça perguntas, pode fazer perguntas para mim, pode fazer pergunta para o seu pastor. Outra coisa mais, Daniel, mais para frente, nós tivermos bastante perguntas assim, que nós vermos que é um tópico bastante discutido, nós vamos trazer outros teólogos aqui, para que nós possamos colocar eles aqui junto com a gente, para ver o que eles pensam, para que a gente possa chegar na mesma conclusão. Porque eu tenho uma tese, um outro teólogo tem uma outra tese que vai ser a antitese da minha, só que nós temos que fazer o quê? Pedir a orientação do Espírito Santo para que ele dê a síntese daquilo que nós estamos querendo aprender. Muitíssimo bom, muito bom. É uma boa mesmo a gente convidar algumas pessoas, alguns teólogos e pessoas, pastores, pregadores, quem tem aí a vivência com a Bíblia, para poder acrescentar e contribuir com o crescimento desse canal. Muito com certeza. Bom. Meu Deus, hein? Então estamos caminhando para o final aqui, pessoal. Muito obrigado. É uma pena, rapaz, é uma pena, porque dava para ficar a noite toda, né, falando sobre a Bíblia. Rapaz. Mas estamos só no começo, é Gênesis 1 ainda. E ainda é só alguns versos, a gente já chegou no 2 ali, no versículo 2, e ainda nem foi explorado um pouquinho mais o capítulo 1 de Gênesis, né? Rapaz, aqui, Daniel, assim, só trazendo para você aqui, né, bastante interessante que hoje, eu não tinha nem combinado isso, estava falando ali com o meu chefe, americano, inclusive, já leu a Bíblia várias vezes, 17 vezes, e ele estava exatamente falando sobre Gênesis, né, e fazendo umas perguntas para mim sobre Gênesis, perguntou sobre Caim e Abel,
sabe? Aquelas, né, perguntas difíceis sobre isso. Peraí, né? Se Caim foi o primeiro filho de Adão, como que ele, depois que ele foi expulso, ele foi lá para outra terra e tinha pessoas lá, casou com outra mulher, né? Opa, a Bíblia responde. Nós vamos trazer esses assuntos mais para frente. Muito bom. Você falou isso só para o pessoal continuar assistindo, certo? Com certeza. É isso aí. Muito bom. Essa pergunta é muito boa. Essa pergunta eu quero saber o que aconteceu, como que foi isso. Mas vai ser no próximo episódio. Fica ligado. Fica ligado. Se inscreve no canal, ativa o sininho e dá um like no vídeo. Hasta luego, pessoal. Até mais. Good night. See you next time. Valeu.